Olá amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, professor de Processo Trabalho e estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo do Processo Trabalho para a primeira fase da OAB. Esta é a aula de número 11, onde iremos tratar das partes e procuradores no Processo Trabalho. O estudo das partes e procuradores começa pelo artigo 793, que trata da reclamação do menor de 18 anos. Vem aqui para a tela, está lá o artigo 793 que diz: a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou por um curador nomeado em juízo. Então, o 793 traz como regra o representante legal do menor. Na falta dele, tem aí uma gradação. Primeiro, o Ministério Público do Trabalho, na ausência, o sindicato, o Ministério Público Estadual ou, em último lugar, um curador nomeado pelo juízo. O certo, o correto seria tutor, mas o 793 usa a palavra curador, tá? Atenção para isso. Lembrar que no processo trabalho tem uma regra diferente do processo civil. Aqui vigora o chamado jus postulandi. O jus postulandi, que está lá no artigo 791, nada mais é do que o direito das partes de irem a juízo sem advogado. É isso mesmo. No processo trabalho, o autor, o réu, o reclamante e a reclamada podem ir a juízo sem advogado, sem constituir advogado. Isso se chama jus postulandi. Várias discussões surgiram a respeito do jus postulandi após a Constituição de 88. Será que está válido essa regra que está lá na CLT desde 1943? Será que está válido? Porque a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Como é que fica a regra do jus postulandi? Muito bem, só em 2010 o TST pacificou o entendimento a respeito do jus postulandi. Estabeleceu que é válido, permanece válida na Justiça do Trabalho a regra do 791. Esse entendimento está na súmula 425 do TST. Coloca aí na tela a súmula, olha lá. O jus postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, cuidado, ao mesmo tempo que o TST pacificou o entendimento de que o jus postulandi permanece válido nas varas e nos tribunais regionais, estabeleceu como exceção as hipóteses em que há necessidade de advogado. E são hipóteses daquelas ações específicas, daquelas ações técnicas, do recurso para o TST, que é um recurso técnico que exige um profissional habilitado. Então, para a ação cautelar, para o mandado de segurança, para a ação rescisória e para os recursos para o Tribunal Superior do Trabalho, é necessário constituir advogado. O jus postulandi limita-se à atuação na vara do trabalho e nos tribunais regionais do trabalho, ok? Isso é muito importante, é uma regra específica do processo trabalho. Artigo 791, junto com a súmula 425. E outra regra que distingue o processo trabalho do processo civil, do processo comum, é a regra prevista na súmula 164, quando trata da procuração para o advogado. A procuração tem que ser um instrumento firmado lá, expressamente, nos termos do CPC e do Estatuto da OAB. Só que no processo trabalho há um diferencial. Coloca a súmula aí na tela, olha só. O não cumprimento das determinações dos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB,
E artigo 37, parágrafo único do CPC, importa o não conhecimento do recurso por inexistente. Perfeito. A exceção está aqui, ó, exceto na hipótese de mandato tácito. Volta aqui para mim. É esse final da súmula que traz todo o diferencial do processo de trabalho. No processo de trabalho, eu tenho procuração expressa, como no processo civil. Tem que estar lá expressamente assinado pela parte. Só que aqui admite-se a chamada procuração tácita. Então não há documento expresso, não há procuração por escrito, mas tacitamente eu nomeei aquele advogado. Como é que se verifica uma procuração tácita? Olha, o advogado atuou ao meu lado durante todo o processo em primeiro grau. Ele estava comigo na audiência, ele assinou minha petição inicial, então, tacitamente, ele é o meu advogado. Não há necessidade de uma procuração expressa. Então, anotem aí, no processo de trabalho, além da procuração expressa, admite-se também procuração tácita. Só que cuidado, o advogado investido de procuração tácita não pode subestabelecer. É o que está na OJ 200 da SDI 1 do TST. Coloca aí na tela. Olha só, é inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Então, eu, advogado, estou investido em mandato tácito, não posso otorgar subestabelecimento a nenhum outro colega. O mandato tácito não permite que isso ocorra. Eu só posso subestabelecer se o mandato for expresso, ok? Temos que lembrar também da regra do parágrafo 3º do 791. Está aí na tela para você, olha só. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro na ata da audiência, a requerimento verbal do advogado interessado com a anuência da parte representada. Olha só, na audiência, eu estou na audiência, verifico que não há procuração expressa. Eu posso requerer que a procuração seja otorgada na ata da audiência. Eu peço para que o juiz conste na ata que naquele momento o cliente, a parte, está otorgando poderes para que eu seja o advogado dela. Isso torna a procuração expressa, não é procuração tácita. Tácita é quando não há nada por escrito, mas eu estou atuando, estou lá ao lado da parte. Então, tacitamente, eu sou advogado. Então, o parágrafo 3º permite a procuração em ata de audiência, ok? Isso está, então, na lei, no parágrafo 3º. Ainda, quando se fala de procuração, nós temos que lembrar de uma importante súmula do TST que toda hora é pedida para você na prova da OAB. É a súmula 383. Anote aí, esta súmula é importantíssima. Coloca aí na tela a súmula, olha lá. Item 1 da súmula. É inadmissível em instância recursal o oferecimento tardio de procuração nos termos do artigo 37 do CPC, ainda que mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição de recurso não pode ser reputada ato urgente. E o item 2, inadmissível na fase recursal a regularização da representação processual, na forma do artigo 13 do CPC, cuja aplicação se restringe ao juízo de primeiro grau. Volta aqui para mim, cuidado com essa súmula. De acordo com esta súmula, não é possível regularizar representação processual em instância recursal. Não é possível juntar a procuração apenas na instância recursal. Os atos praticados sem procuração não serão considerados válidos, porque o momento de regularizar a representação processual é em primeiro grau de jurisdição. Não posso interpor um recurso sem procuração, porque a interposição do recurso não é considerada ato urgente. Então tome cuidado aí. A súmula 383, ela despenca em prova, porque ela é muito severa. Ela não admite o recurso quando não há procuração prévia nos autos. Tudo bem? Cuidado com isso.
Ainda, uma súmula nova que veio de uma OJ. Era uma OJ, se transformou em súmula e você precisa tomar cuidado com ela. É a súmula 456. Ela fala da procuração da pessoa jurídica, da regularidade da representação da pessoa jurídica. Olha lá, coloca aí na tela, olha o teor desta súmula. É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois esses dados constituem elementos que o individualizam. Então, de acordo com essa súmula, é preciso que na procuração da pessoa jurídica conste lá, pessoa jurídica representado por o nome da pessoa física e a sua qualificação. Se não houver a qualificação da pessoa física que assina pela pessoa jurídica, aquela procuração é inválida. É o que está na súmula 456 do TST. Atenção para ela porque ela é recente. O que é recente, novas súmulas, novos dispositivos, é o que o examinador tende a perguntar para você. Então fique atento a ela. Na próxima aula, iremos continuar o estudo do processo, entrando no assunto atos e prazos processuais. Lembrando você que eu estou lá no Facebook, Carlos Augusto Monteiro, curte a minha página, entra em box, pergunte lá, ficou com dúvida, vá lá que eu vou responder o mais rápido possível. E uma semana antes da prova, eu fico um tempo maior online para tirar as suas dúvidas e logo após a prova eu faço meu comentário sobre a prova ali no Facebook no mesmo dia da prova, ok? Até a próxima aula.